Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Está iniciando aqui mais um EP Atualidades, dessa vez, novamente, sem a presença do meu querido companheiro Ítalo Trigueiro. Ele está resolvendo algumas coisas da vida pessoal dele, então ele está aí meio que atribulado, mas assim que der, ele está voltando para fazer comigo esse programa que teoricamente vai ao ar toda semana, mas que de vez em quando, por alguns problemas, a gente acaba deixando de gravar e tenta compensar quando a gente retorna tomando com tudo as informações que melhor podem lhe nortear a estudar para um concurso público. Aliás, eu tenho recebido alguns e-mails e, inclusive, já eu digo, um novo canal de comunicação que você pode ter comigo para que eu tente dizer como é que a gente consegue assimilar quais são os conteúdos mais importantes para as provas que contêm essa disciplina, que é a disciplina de atualidades. Eu geralmente faço o seguinte, eu afirmo aos meus alunos que é muito melhor eles terem uma qualidade de estudo do que uma quantidade de estudo. E é melhor que esse estudo seja constante do que esporádico. É isso que vai diferenciá-lo com relação aos demais. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu digo para ele que escolha um meio de comunicação. Eu digo para ele que escolha, por exemplo, um jornal, certo? Que ele venha acompanhar, ou pela internet, ou pela TV, ou através da leitura de um jornal impresso. E que ele venha dentro desse meio de comunicação escolhido, ver quais são as informações que mais se repetem, principalmente da segunda a sexta, porque quase sempre eu afirmo que o final de semana é utilizado para se fazer exercícios. Ele vai retirar daquelas informações que mais se repetem, aquelas que porventura causariam mais polêmicas, como, por exemplo, a questão política, que envolve um partidarismo com relação à crítica a determinado candidato ou a determinado parlamentar. Então isso você retira, porque o concurso ele não vai adentrar esse posicionamento político partidário, tá ok? Mas aquilo que mais se repete, que segunda a sexta, no que tange a alguns assuntos que são mais relevantes, aí você já dá uma notadinha e dá uma pesquisadinha com mais a fundo, porque também é uma grande probabilidade dele, esse assunto, se transformar em aula aqui no EP Atualidades, tá ok? Eu até digo a você que você dê uma olhadinha mais para aquilo que envolve meio ambiente, para aquilo que envolve economia, para aquilo que envolve relações internacionais e para aquilo que envolve segurança. Inclusive, quando o assunto é economia, eu aconselho que você dê uma olhadinha para a parte mais macro dessa economia. E se você for um aluno que já está aí, né, mais avançado com relação a tudo que você está estudando, eu aconselho que você já dê uma olhadinha mais treinada aos assuntos que interligam esses tópicos que eu acabei de citar, tá ok? Como, por exemplo, de que forma temáticas como meio ambiente podem se ligar a temáticas de economia, de macroeconomia. Aí você vai ter o quê? Aí você vai ter, talvez, desenvolvimento sustentável como resposta. Você começa a enxergar algumas informações que lhe levam ao conceito de desenvolvimento sustentável, tá ok? De que forma economia e relações internacionais podem se ligar? Aí você vai ter assuntos como, por exemplo, globalização. E dentro dessa globalização, você pode ter desde assuntos ligados a blocos econômicos, como algumas atitudes ou conferências internacionais que falem sobre assuntos específicos de extrema relevância no mundo atual.
De que forma relações internacionais e segurança, Newton, poderia, por exemplo? Aí você vai ter questões como, por exemplo, o terrorismo. Ou então, internamente, um problema que porventura fosse comum a vários países, como é o caso do crime organizado. Então você escolhe o meio de comunicação. Geralmente os meus alunos, eles tendem a ou internet ou TV. Aqueles que escolhem o jornal televisivo, eu aconselho que, se possível, né, vejam-no ou pela internet. Ah, Nilton, mas eu escolhi na TV porque eu não tenho acesso à internet. Mas se você tiver, porque assim você pode desprezar grande parte das informações contidas no jornal, que são mais para entretenimento do que informação, como, por exemplo, a parte esportiva, tá ok? Ah, Nilton, mas eu quero ver na TV mesmo. Então, um aconselho a você que procure aqueles jornais que têm o intuito mais de informar do que entreter, como, por exemplo, jornais de mais tarde da noite ou aqueles de logo cedo, que resumem as informações e fazem com que você possa fazer um apanhado daquilo que mais foi cobrado. Eu aconselho, inclusive, pessoal, que você, para ter noção do que mais se repetiu, né, nesses dias úteis aí que você está acompanhando, que você, porventura, venha a fazer as anotações do que mais lhe chamou a atenção, para que você possa criar o seu próprio guia de estudo, como, por exemplo, você vai lá, dia 1, aí você tem, sei lá, notícias ligadas ao Trump. Dia 2, aí você tem lá, novamente, notícias ligadas ao Trump. Aí no dia 3, sei lá, novamente, notícias ligadas ao Trump. E assim sucessivamente. Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter um conjunto de tópicos que permitem com que você faça uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto. Inclusive, nessa pesquisa mais aprofundada sobre o assunto, você vai fazendo algumas analogias. E muito provavelmente, algumas dessas analogias já se transformaram até mesmo em questões de prova, tá ok? Já se transformaram até mesmo em questão de prova. Então essa aqui foi só uma introdução a respeito de como você talvez deve estudar um pouquinho de atualidades, tá ok? Mas como eu bem aqui falei muito da questão do Trump, hoje a gente vai nesse EP Atualidades que está sendo um pouco diferente, porque eu decidi mostrar para você aquilo que eu falo para os meus alunos dos cursos presenciais, aquilo que eu falo para a galera da plataforma paga do AEP, ou então que já participou de algum evento do AEP, seja em qualquer parte do Brasil. Eu já digo aí que Bahia a gente está chegando, tá ok? Então, Nilton, você vai começar com o quê? Olha aí a imagem que eu tenho. Coloca aí na tela para eles. Está na tela? Tá tudo ok? Tá ok? Então vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho aí, né, o jornal El País, dentro de uma de suas atualizações do que foi a eleição norte-americana do ano de 2016, mostrando a vitória do candidato republicano, o Donald Trump. E, como concorrente ali pelo Partido Democrata, nós temos quem? A Hillary Clinton. E se você prestar atenção, você vai ver que o Donald Trump, ele aparece aí nesse momento, né, com uma quantidade de votos menor do que a Hillary. Você olha aí, né, quase que abaixo da imagem dos dois, você vai ter uma quantidade de votos menor para o Trump do que para a Hillary. Em compensação, você vai ver que ele, Donald Trump, vai ter uma quantidade maior de delegados eleitorais. Volta para mim. Você deve lembrar que a eleição norte-americana se dá de forma indireta. Inclusive, já tivemos aqui no EP Atualidades informações a respeito dos delegados eleitorais e de que forma o voto desses delegados acaba se tornando até mais importante do que o voto popular. Se você voltar para a imagem, volta aí para a imagem, você vai ver que o percentual de votos que o Trump conseguiu, em torno de 47,3%, não dá a ele uma vitória daquelas que você considera absoluta, uma vitória daquelas que você considera por uma maioria que ultrapasse os 50%. Portanto, para muitos, o Trump ele já assume num clima de forte rejeição, por N motivos, dentre os quais se destacam o carisma do presidente anterior. Você deve ter visto aí várias vezes algumas reportagens afirmando que a família Obama iria deixar saudades, né? Inclusive fazendo até
algumas alusões à forma como o Obama não só conduziu a política norte-americana durante os 8 anos em que esteve à frente da Casa Branca, mas também a forma como ele conduziu sua relação pessoal, principalmente com a esposa Michelle Obama, fazendo inclusive um comparativo, talvez, com o relacionamento dele, Trump, com uma esposa bem mais nova, né, a Melania Trump. Então você acaba tendo esses comparativos, isso já pesa bastante. Para muitos, ele, ao chegar perto dos 48%, na verdade, mais perto dos 47% do que os 48%, ele teria aproximadamente 52% de rejeição, aliado ao carisma que ele tem, que é quase nenhum, junto àqueles que são totalmente contrários às medidas propostas por ele, Trump, ele teria, claro, uma pedra no sapato, que é fazer com que se esquecesse um pouco esse período democrata no poder, que não pôde ser perpetuado também pela fragilidade de popularidade da candidata Hillary Clinton, mas que mesmo assim acabou obtendo mais votos por ele do que ele perdendo no colégio eleitoral, tá ok? Newton, a segunda imagem que você tem aqui é assim, ó, porque a primeira batalha de Trump como presidente é contra a imprensa. Não sei se eu consigo aumentar isso aqui. Vou tentar conseguir. É contra a imprensa. Aí você já tem logo parte daquilo que eu acabei de lhe falar. Tentar aumentar mais aqui ainda. Olha o que é que você tem aí. Cara, você tem o secretário de imprensa da Casa Branca, né, o Sean Spicer, diz que os meios de comunicação tentavam reduzir o enorme entusiasmo pela cerimônia de posse do Donald Trump. A gente já está falando aqui do dia 20 de janeiro de 2016. E ele está acusando quem, pessoal? Os meios de comunicação. E ele está dizendo que eles tentaram reduzir o enorme entusiasmo. Quando o secretário de imprensa ele vem a público para dizer que a imprensa tentou reduzir o entusiasmo, ele está querendo justificar alguma coisa. E o que é que ele está querendo justificar? Uma das primeiras polêmicas, olha aí. Quando eu falei que o Trump ele tem que ter um certo cuidado todo especial com o fantasma daquele que deixa o cargo de presidente da República, é porque situações como essa já mostram incomodar o próprio aparato que cerca a nova presidência norte-americana. Por qual? A posse de Trump na sexta, à esquerda, né? A posse do Trump agora no ano de 2017, dia 20 de janeiro de 2017, e a de Barack Obama em 2009. Aí você tem o que logo em seguida? Diferença de público, acendeu o debate entre Trump e a imprensa. Ou seja, olha o primeiro comparativo feito. Olha o primeiro... Não se está discutindo sequer o contexto histórico. Porque se você tiver um pouquinho mais de noção a respeito do que é essa política norte-americana, inclusive esta forma como os americanos veem o campo internacional ao longo das últimas décadas, você consegue até entender um pouco por que esta posse do Obama, quando ele, Obama, passava de um ilustre desconhecido para grande parte daqueles que depois se transformariam em seus eleitores, gerou mais entusiasmo do que a própria posse do Trump. Além do carisma bem diferente entre os dois, havia o contexto. Então, o Obama, ele está deixando a presidência após o seu segundo mandato pelo fato de não haver mais possibilidade legal da reeleição, né? Pelo menos não haveria a possibilidade legal da reeleição, enquanto ele, Obama, assumiu a presidência em um cenário também muito parecido, mas cujo antecessor era o George W. Bush. Então, Newton, o que é que você está querendo falar? Eu quero falar que, àquele momento, o povo norte-americano, ele ansiava por mudança, mas agora, recentemente, talvez muitos quisessem barrar esse tipo de mudança, porque não é uma mudança que chegou a regimentar tantas mentes, mas conseguiu arregimentar aquelas que foram necessárias para o convencimento dos delegados que acabaram escolhendo o Donald Trump. Newton, você está aqui para fazer juízo de valor? Quem é melhor, quem é pior, quem governou melhor, quem governará pior? Nada disso. Mas o que você tem? A imprensa, e que muitas vezes manipula as informações e que puxa as discussões para o lado que ela quer, ela acaba fazendo um comparativo
o comparativo da posse, mas esquecendo muitas vezes o contexto histórico de uma população cansada, né, das guerras, como por exemplo Iraque e Afeganistão, e que pleiteavam uma mudança de mentalidade no que conduz à política norte-americana, e uma população que é, no mínimo, cética às propostas que, inclusive, levaram esse Donald Trump à vitória das eleições norte-americanas de 2016. Por quê? Ele tem um apoio fiel de parte dos setores, inclusive mais conservadores da sociedade norte-americana, mas, em compensação, conta com uma ferrenha oposição de setores diversificados que são contrários a justamente essa pauta que o elegeu. Inclusive, pauta esta que é vista pelos seus opositores como uma pauta de caráter xenófobo, como uma pauta de caráter racista e, inclusive, com algumas atitudes consideradas misóginas, tendo em vista que ele, Trump, inclusive, teve ao longo da sua eleição problemas com relação à forma como trata ou se refere às mulheres. Inclusive, pessoal, a gente está falando da posse aí e chegou até a questão das mulheres. Aí o que é que a gente tem agora aqui? Tentar reduzir, pronto. Protesto de mulheres contra Trump reúne dezenas de milhares nos Estados Unidos. Pessoal, olha o que é que a gente tem aqui, vamos ver se eu consigo. Nós temos aqui uma marcha das mulheres. Newton, então, quer dizer que ele tem oposição, tem uma forte oposição, principalmente do público feminino. Inclusive, se você fizer um comparativo do que a imprensa norte-americana fez, do que a imprensa mundial vem fazendo também, você vai encontrar o quê? Você vai ver que não se compara somente a posse do Trump, considerada com poucas pessoas, com a posse do Obama, né, quando venceu as eleições lá de 2008 e tomou a posse em 2009. Mas vai se comparar a quantidade de pessoas que estiveram presentes na posse do Trump com a quantidade de pessoas que protestaram nessa marcha das mulheres, tá ok? Inclusive, tem aqui, certo? Uma espécie de, como é que eu posso falar? Tá aí, uma mostra de como essas mulheres, passou um pouquinho, de como essas mulheres conseguiram lotar, né, alguns pontos dos Estados Unidos. Tinha uma imagem aqui, pessoal, acho que eu troquei quando estava preparando, que era o seguinte, que mostrava assim, as mulheres lotando locais que o Donald Trump não conseguiu lotar com sua posse. Então, um dos assuntos que mais se transformou em questões de caráter polêmico essa semana foi essa forte oposição, inclusive sendo bastante comentada por conta desse embate que ele já tem com a imprensa e por conta desses grupos, principalmente aí, né, no caso do nosso exemplo de mulheres, que são contrários, o que faz com que você pense na forte rejeição que eles têm. E esse cara, ele fez mais alguma coisa ao longo dessa semana que pudesse transformar-se em questão de concurso? Vamos lá, pessoal. Olha o que é que você tem aí. Assim que aparecer, opa, já apareceu aí a foto de uma moça, não é? Aí você vai lá para o início, lá para a reportagem, a atriz iraniana vai boicotar o Oscar em repúdio a projeto de Trump. Aí eu não sei se você lembra, né? Mas essa atriz se pronunciou através do Twitter, quando ela colocou aí, ó, a proibição de visto para os iranianos é racista. Estando incluído ou não, não assistirei ao Academy Awards 2017, a entrega do Oscar, como protesto. Aí eu já faço uma referência. A entrega do Oscar é recheada de polêmicas que são ou polêmicas fabricadas ou polêmicas que surgem pelo contexto da própria entrega. Como, por exemplo, no ano passado, né, quando você acabou não tendo indicado ao posto de melhor ator e atriz nenhum negro. Aí se falava muito de um Oscar branco demais. E agora, pessoal, em meio a toda essa turbulência política criada pelas propostas feitas pelo Trump durante a sua candidatura e que hoje ele mostra que está disposto a colocar grande parte dessas propostas para frente, está a proibição de visto para alguns indivíduos que são considerados agora uma ameaça aos Estados Unidos. Inclusive, você une essa pequena informação a respeito da atriz iraniana que irá boicotar a entrega do Oscar, mesmo sendo indicada pelo filme O Apartamento, você vai também ter o endurecimento das regras
para algumas cidades que dentro dos Estados Unidos são considerados abrigo de imigrantes ilegais. Então ele, Donald Trump, ele começa a tentar impedir a entrada e forçar a expulsão daqueles que durante a sua campanha ele falou que iria, colocar para fora, que iria não querer mais em seu país. Detalhe, você deve se perguntar, Newton, isso está errado? Cara, nós precisamos de uma grande discussão em torno disso. Por quê? Muitos defenderão a seguinte bandeira: se entra no país aqueles que legalmente estejam dispostos a isso. Quando se fala, por exemplo, de impedir que indivíduos que vêm de alguns países que são fortemente ligados ao terrorismo, quando se fala disso, aí você já vai para outra discussão. Será que eu posso tomar uso de algumas atitudes que ferem, inclusive, acordos internacionais e declarações universais que tangem ao aspecto dos direitos humanos para poder proteger o meu país e tocar campanhas, promessas de campanha para frente? É uma grande discussão, pessoal. Então, você falar dessa discussão aí, você tentar comentar essa discussão agora, seria besteira. Então, você tem aí um segundo ponto que virou muita informação. Em detalhe, eu estou usando isso para poder exemplificar isso que eu falei para você. Você vai colhendo informações a respeito daquilo que vem se repetindo, certo? Na mídia nacional e internacional. Então, a questão do boicote ao Oscar por conta dessa proibição, inclusive pelo Twitter, como também ano passado gerou-se polêmica pelo Twitter. Tá ok? Próximo. Ele já tinha prometido, com relação aos ilegais, mas uma promessa que muitos até desconfiaram que ele levaria para frente. Trump dá o primeiro passo ao assinar o decreto aí para a construção do muro. Que muro seria esse, Newton? Na fronteira com o México. E detalhe, vamos aumentar aqui, para ver a cara do bichinho aqui, com um documento que autoriza a construção desse muro. E detalhe, pessoal, esse muro aqui seria construído com recursos mexicanos. O México, ele iria pagar, pela construção do muro. Inclusive, o presidente do México, o Peña Nieto, ele fala o quê? Ele diz que não irá pagar. E o Trump diz que vai pagar de uma forma ou de outra. Então, você acaba colocando a construção do muro e a gente gera aquela discussão. Poxa, mas quem passaria por essa fronteira? Passaria legalmente? Será que os Estados Unidos eles não têm o pleno direito de construir um muro? Ou será que esse muro ele vai prejudicar ainda mais a implementação de algumas políticas de aproximação, inclusive humanitária, com o próprio México? Só que o que você vai ter aqui também é uma espécie de problema de caráter econômico. Por qual motivo? Vamos lá. Você deve lembrar que o México faz parte de um bloco econômico com os Estados Unidos. E querendo ou não, o que é que você tem? Você acaba tendo um certo desconforto quando o presidente de outro país praticamente lhe obriga a pagar por um muro que você não queria construir. Então, o que é que a gente tem aqui? O presidente mexicano, já tinha citado o nome dele, o Peña Nieto, cadê? Tá aqui. O Peña Nieto anunciou, tá o nome do rapaz aqui todo, ele fala todo, anunciou o cancelamento da visita programada para, aí você tem uma data e tal dos Estados Unidos. Mas por quê, pessoal? Porque, primeiro, a relação entre México e Estados Unidos está estremecida. Estremecida do ponto de vista que o presidente mexicano ou o México em si, ele como representante do México, acabam sendo responsáveis, por parte das polêmicas que envolvem o Donald Trump. Como eu citava anteriormente, que México e Estados Unidos fazem parte do mesmo bloco econômico que eu falava do NAFTA. Então, a área de livre comércio na América do Norte, que envolve Estados Unidos, México e Canadá, ela pode estar comprometida. Newton, por quê? Porque, olha aqui, pessoal, você vai ver que o subtítulo dessa reportagem diz o seguinte, opa, demais, aumento da tensão nas relações bilaterais em relação ao muro, coincide com a intenção do presidente americano de renegociar o NAFTA. E o México já disse que se nessa renegociação as vantagens não forem vistas, ele pode, inclusive, deixar o bloco. Eita, Newton. Então quer dizer que eu pensei que era só uma besteira, que eram só falácias. Pessoal, o Trump ocupa, certo, o cargo máximo da República Norte-Americana. Um país que é, inclusive,
referência em vários caráteres. Então, Newton, vem cá. Eu acho que para a gente complementar esse EP Atualidades, eu poderia ter colocado aqui, mas não iria encher mais com imagem, a questão desse Trump e a sua relação com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada durante a Guerra Fria como um pacto entre os Estados Unidos e países europeus, na época, para tentar livrar-se da ameaça que vinha do lado comunista, né, implementado pela União Soviética. Hoje, qual é o pensamento do Trump sobre essa OTAN? Ele disse que a OTAN é obsoleta, que há de ser revista, inclusive como cada país contribui com ela, inclusive forçando a gerar discussões com o François Hollande da França, a Angela Merkel da Alemanha, inclusive o François Hollande afirmando que a OTAN é obsoleta enquanto as ameaças à paz são obsoletas, ou seja, criando um clima de instabilidade. Portanto, creio eu que no EP Atualidades a gente não vai falar muito do Trump. A gente não vai falar muito das políticas implementadas por ele e das propostas que ele, porventura, venha a fazer. Mas eu, nessa aula de hoje, eu quis que você fizesse o quê? Claro que você acaba sendo tendencioso a um lado ou outro, porque você vai vendo algumas coisas que concorda ou discorda, mas que você veja como ao longo desse pequeno espaço de tempo, né, desses últimos 10 dias do mês, este rapaz, ele virou uma fonte inesgotável de informações. Portanto, pode virar uma fonte inesgotável de assuntos que lhe permitam tratar dos mais variados temas e que porventura esteja na sua prova, tá ok? Espero que tenha dado tudo certo, tudo de bom e até o nosso próximo EP Atualidades. Valeu!